pro jogador pensar só em jogar. É isso aí. Claro, depois tem o lado do treinador com o jogador que assim, nós tivemos do campo. Quando você foi parando, já tinha uma proposta do Flamengo de você trabalhar ali, ou poder tentar ter alguma continuidade no grupo, ou surgiu Não, depois? já tinha esse pensamento, né? Principalmente depois de 2018, já tinha. Depois que finalizou, o pessoal que já era, aí trocou a direção, eles também continuaram com essa ideia. Depois, sim, só tenho a agradecer ao Flamengo, o pessoal da diretoria, porque não só me abriram a possibilidade de fazer uma outra função dentro do clube, mas como me ajudaram nesse processo, né? Principalmente em termos de tranquilidade. Assim. Eu fiquei praticamente um ano fazendo tipo um estágio, ia lá todos os dias, via todos os treinos, mas assim, não tinha uma função específica. Entendendo como funcionam os processos do clube, sabe? Vendo onde eu poderia ser mais útil e depois me efetivar no cargo, já com um ano de experiência. Né? Isso conta muito, principalmente para também te deixar a mente mais afastada do jogador de futebol. Né? Entendi. Então eu consegui fazer esse processo mais tranquilo, né? Num clube que hoje tirar a chuteira. As coisas funcionam muito bem, né? E hoje já totalmente integrado nessa nova função, né? Assim, é legal. Qual a função? Então, o primeiro nome, já, a galera deve estar sabendo já, mas depois fala qual é o que acontece hoje no Flamengo? Nós temos, assim, claro, o presidente, né? O Landim. Depois, em termos de futebol, Marcos Braz, vice-presidente. Dentro do organograma aí, né? Bruno Spindel, diretor executivo. E abaixo do Spindel, o clube dividiu em várias gerências. Sim. Então, tem a da saúde, que está com o Tanuri. Hoje tem o soldado, que ele está tipo um gerente geral, porque ele cuida do dia a dia do CT, dos funcionários. E aí tem eu com a parte técnica. Depois tem o Gabriel Skinner, que parte de logística, parte de viagem. Todo mundo abaixo do guarda-chuva do Bruno Spindel. Qual é a minha função? Tudo que é parte técnica do clube, eu estou participando. Então, como a gente também não tem hoje auxiliar da casa... é verdade. Sim. Desde que eu parei até hoje, talvez eu não tenha visto, sei lá, 10 treinos. O resto eu vi todos os jogos. Então, eu entendo individualmente a característica de todos os nossos jogadores, coletivamente o que o time produz. Depois, claro, tem alguns processos institucionais que eu participo, justamente para a gente ter a nossa visão do nosso time, dos nossos jogadores individualmente, e para poder auxiliar não só o treinador, como o executivo. E tem essa troca entre vocês? Sempre. Com os jogadores também. Individualmente tu fala com os jogadores, de caramba. Também, né? Entender a ideia do treinador. Assim, entendi. Tudo isso faz parte da minha função. E, claro, Fabinho, você conhece? Fabinho também é um ex-jogador, que ele me ajuda, porque tem a visão também de jogador. Eu consigo ajudar ele também, porque eu fui nascido e criado dentro do clube, fui jogador, joguei até há pouco tempo com muitos desses jogadores, contra alguns. Então a gente vai se ajudando no dia a dia, abaixo do guarda-chuva do executivo do VP, do vice-presidente, que é o Marcos Braz. É uma coisa que eu gosto, porque esse lado técnico me atrai mais. Depois ver treino, discutir posicionamento, integração com a base, uma coisa que faz parte do futebol e me atrai muito. E faz diferença depois quando precisa. Né? Por exemplo, você vai passando os treinadores, você vai tendo os históricos do que aconteceu com cada treinador. Quando chega um treinador novo, assim, chegou o Dorival, aí eu sento com ele, explico
que vinha acontecendo, o que assim, algum nível algum tipo de treinamento que o pessoal gosta de fazer. Os jogadores que ele não conhece tão bem, você já explica para ele quem são. Aconteceu com, sei lá, o Fernando era treinador aqui e botou o Anselmo para jogar desse jeito aqui. Funcionou bem, funcionou mais ou menos. Anselmo botou ninguém para funcionar. Daqui a pouco, tem esse jogador já fez essa função. Entendeu? Aí tem integração com a base. Hoje, o Gilberto faz mais ou menos o que eu faço no profissional, eu faço no sub-20. Então, sim, essa troca com o Gilberto, com o Mário Jorge, que é o treinador, como é que tá esse jogador, você está pensando para esse jogador, e a relação de vocês, desse jogador. E a relação de vocês ser boa, né? Tudo, Gil, Fabinho, não porque foram jogadores, não, até com o próprio Norval. Faz uma integração no futebol, fica tudo mais fácil, né? As informações fluem com uma forma muito mais rápida e às vezes a galera não entende e acha que é só jogar. Eu costumo dizer que jogar é 20%. Não, na verdade a gente, né, tenta fazer todo um trabalho para o jogador pensar só em jogar. É isso aí. Claro, depois tem o lado do treinador com o jogador que sim, nós que viemos do campo é sempre mais importante do que tudo. O que o treinador vai produzir, o que os jogadores vão fazer. Mas a gente tenta dar um suporte para que as coisas funcionem e eles só pensem em jogar e depois... O treinador só em treinar. Depois, o nível hoje de jogadores que a gente tem, assim, se eles pensarem só em jogar, o resultado vão ser sempre esse, porque são jogadores de altíssimo nível. É isso aí, dentro de uma estrutura não só física, né, de estrutura de trabalho, mas dentro de uma estrutura de pessoas, né, de um nível de trabalho extracampo, que tem na diretoria, que tem dentro dessas gerências, essa divisão de funções. Porque não é só dividir função, essas funções se falarem, se organizarem entre si. E essa velocidade, esse relacionamento, eu sei que é bom, faz toda a diferença. Eu tenho uma cola aqui que estão me falando comigo, tem uns mandando pó, ele acha que... Tá aqui, tem um... O que tu quer perguntar para ele? Fala para mim. Não, em cima do trabalho dele, que é sempre destacado pelos treinadores. Isso, pô. Então, pra tu é importante, né? Porque é maneiro do cara, porque eu não entendi. Tem que botar em sinal de interrogação, né? Porra, pra saber uma pergunta. Claro. Isso é legal pra caramba mesmo. E isso é muito importante falar. Porque já passaram tantos treinadores de nome que venceram, outros não. Acho que a grande maioria venceu. Mas todos eles falam muito bem do trabalho. Porque não deve também ser comum ter em todos os lugares jogadores que jogaram no teu nível. E é bom falar também que procuraram informação e conhecimento, como você procurou, que eu sei que procurou. Foi até fora do país fazer curso, fez um monte de curso aqui. Enfim, ficou um ano fazendo estágio. Porque é importante fazer, mas muita gente sabe que tu não sabe o que tu fez. E eu sei que tem gente aí que fica jogando conversa fora, falando algumas coisas que não sabem, entendeu? E eu sou aqui, além de ser teu amigo, eu gosto do clube tanto quanto você, e defendendo um trabalho que é feito, que as coisas não acontecem assim, por si só. O que é importante falar, é um trabalho que é silencioso, né? Isso. É um trabalho de bastidor, que é justamente ajudar e dar todo o suporte para que o treinador, que é a figura principal, com os jogadores, possam trabalhar tranquilo. As pessoas, claro, às vezes me olham e vê o cara que era um capitão, que talvez desse, sei lá, um montão de entrevista, e hoje não fala, porque meu cargo não pede para mim falar externamente, né? Só que faz parte do que o cargo pede, né? E nesse estágio da minha vida, da minha carreira. Tá feliz? Feliz porque, assim, você poder ajudar num processo, num clube importante, você ver o resultado, é sempre gratificante. Ainda mais quando tem reconhecimento dos treinadores que... Assim, é legal falar, Vinícius, legal, vencedores e não vencedores, né? O Jesus, tem o Paulo Souza, o Rogério Ceni, o próprio Dorival, enfim, muita gente grande. Não, Fernando, o suporte são para todos os treinadores da mesma forma. É igual para todos da eles. mesma forma. Perfeito. E, sim, quando a gente tem que discordar, sabe, sempre de uma maneira respeitosa, ou colocar o nosso ponto de vista, a gente coloca porque a gente conhece o clube e a gente quer que as coisas deem certo. Porque quando o treinador ganha ou quando o treinador sai, principalmente quando ele sai,
Sim, quem perde é o Flamengo. Isso aí. Quem perde é a gente também, porque a gente sabe que a pressão Deu errado. A pressão é grande. Então, o suporte que a gente dá, e eu falo isso de todos os gerentes, é o mesmo para todos os treinadores. Estão sempre conversando entre a gente, e conversando com os jogadores, tentando colocar alguma coisa a mais para melhorar esse processo. Depois tem, como eu falei, tem um lado que é o treinador com os jogadores, que é é a parte mais importante, porque é o que vai a campo, o que faz ganhar os jogos. Mas sem esse suporte fica mais difícil. Claro, né? pô, já chega todo filtrado. Já chega preocupado só em fazer o que... Depois é claro, assim, pelo fato de eu ter sido criado dentro do Flamengo, pelo fato de histórico de seleção brasileira, futebol europeu, por ter jogado nesse período último aqui no clube, com alguns jogadores que estão agora, contra outros jogadores que estão chegando no Flamengo, ou estão no Flamengo. Assim, a sua percepção é muito mais rápida. Você consegue saber, lembrar, ter intimidade de falar, cobrar não, assim, dá um toque aqui, dá um toque lá. E o respeito, né, mano? Por ser você, essa absorção dos caras é mais atenta. Não digo nem que é mais rápido ou mais não, mas ela é mais atenta. O cara vai escutar o que você diz. Se ele vai levar ou não, é outra depois o tempo vai passando, você começa a ter um histórico muito grande do clube. Estou falando, desde a época do Jorge, do Jesus, que ele, às vezes, nem gostava muito, assim, eram poucas pessoas que viam os treinamentos dele. E eu era um desses poucos. Quer dizer, você começa a ver, observar, você sentir, conversar com o jogador, pô, isso aí os caras gostam, isso aí surtiu efeito. Aí passa o treinador, você fala, olha só, aconteceu isso, isso e isso, é uma parada legal para fazer. Então você vai pegando história. Então, todos, Jorge, Domi, Rogério, Renato, Paulo Souza, verdade. e agora O o Dorival. Dorival, são 6 treinadores já, que, assim, praticamente todos os treinos eu vi. E na beira do campo, tô ali. Todo E, mundo claro, campeão. pra gente que jogou futebol, a percepção das coisas que acontecem dentro de campo, mesmo você não estando, é muito mais rápida, né? Muito mais rápido. Às vezes tu também o jogador, a reação do jogador, tu sabe se ele tá meio puto, se ele Você não já conhece, tá. já conhece. O repertório dele tá pesado. Não, espetacular, espetacular. E eu fico feliz, até porque ele falou que o meu trabalho é silencioso. Ele tá feliz pra caramba, não precisa falar muito. Então, Pra imprensa, eu entendeu? acho que me ajuda também, me ajudou e me ajuda, assim. Eu, quando eu era jogador, também era um cara, assim, por mais que você tem que se posicionar e tem que falar, eu sempre tive uma gestão, ou sei lá, uma liderança, se possa dizer assim, mais tranquila, né? Liderança do Ancelotti, pô. Liderança tranquila. Então, sim, eu já era esse cara como jogador, né? Nunca fui um cara de aparecer muito, Então, tô dando só prosseguimento. Que bom, que bom.